Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje, para dar sequência no nosso guia falando das classes do DCC, eu trouxe aqui na ordem do livro o Guerreiro. A gente vai falar um pouquinho dessa classe, uma classe que eu já abordei um pouco nos feitos extraordinários, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais dela agora específica para seguir a nossa ordem. Então, quando a gente fala de guerreiro no DCC e na OSR em geral, isso é bem aberto. A classe guerreiro ela não é filtrada numa classe militar, aquele soldado militar como a gente pode ver em outros sistemas. Na verdade, na OSR eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas no DCC você pode ser um guerreiro com essa pegada meio Conan, né? Um bárbaro, você pode ter esse tipo de experimentação, de jogo. Você pode ser um guerreiro soldado, mais dentro do que é considerado guerreiro em muitos sistemas, né? Um guerreiro usando armadura, escudo, com essa pegada quase paladinesca, né? Um cavaleiro, pode ser. Você pode ser um guerreiro com uma pegada viking, né? Com experiências no mar, inspirado e instigado por outras religiões, pode ser. E você pode também ser um arqueiro, por que não, né? De repente você pode ser um arqueiro, um soldado especializado em arcos, pode ser um guerreiro com essa pegada quase que de guardião, né? A pegada quase que de ranger, pode também. Tudo isso está dentro das possibilidades. Então no DCC ele tem essas possibilidades abertas. Isso é muito, isso é muito colorido, né? Esses tons eles são trazidos em jogo pelas ações do jogador, pela forma como você enxerga o seu personagem, pela ocupação que é sorteada, né, sorteada lá na seção 0, é sorteada no nível 0, quando você vai fazer a aventura funil. Então é como você enxerga essa ocupação, como você enxerga esses números e como você vai dando textura para esse personagem. Então você pode nascer do que a classe guerreiro, ela tem um banco bem aberto de possibilidades, de dados que você pode construir ali o seu personagem. Então guerreiro no DCC ele tem algumas peculiaridades que eu trouxe aqui. Uma delas é uma vantagem na iniciativa. O guerreiro soma o seu nível na iniciativa. Isso é uma forma de mostrar que os guerreiros mais experientes eles têm a capacidade de agir mais rápido. Que eu achei uma pegada bem legal, uma mecânica leve, simples e que ajuda a ilustrar, né, esse poder de reação e de ação de um guerreiro. Uma outra pegada é que se você tiver um bônus em sorte, você soma ele numa arma específica. Então você pode, de uma forma bem simples, também trazer um treinamento especial num arco, numa espada, nesse tipo de arma, né? No machado. Uma outra pegada é que o guerreiro tem um efeito chamado dado de ação. Então a partir do 5º nível, ele ganha mais um dado de ação que eu vou mostrar aqui na tabela. Olha como é que funciona. Essa aqui é uma tabela que resume bem a pegada do guerreiro. Então nessa tabela a gente tem uma coluna que chama lá dado de ação. Então a partir do 5º nível ele tem um segundo dado de ação, que para o guerreiro é feito com ataque. Então ele ganha como se fosse aquele multi-ataque, para quem está acostumado com Dungeons and Dragons. Ele ganha um segundo ataque, vamos dizer assim, na sua ação. E esse segundo ataque ele vai atacar com um D14. Depois no 6º nível com D16, no 7º nível com D20. E lá no 10º nível ele ganha mais um ataque. Ó. Ele ataca 2 vezes com D20 e 1 com D14. Então aqui no dado de ação é uma forma de mostrar a eficiência do guerreiro conforme avança com o nível, porque ele vai ganhando mais bônus de iniciativa, ele vai ganhando mais dados de ação. E uma outra coisa que influencia bem é a tabela de crítico, olha lá. Se você olhar as classes, o guerreiro é o que tem os melhores valores na tabela de crítico. Eu nem marquei aqui, mas tem um intervalo de ameaça. Desde o nível 1, um guerreiro já acerta crítico com 19 e 20. E a partir do nível 5, nível 5, ele já esse alcance, esse intervalo já passa para 18. E lá no nível 9 para 17. Então isso significa que o guerreiro, ele vai, conforme vai evoluindo, ele vai aumentando a sua periculosidade com a tabela de crítico que ele usa e aumentando a sua periculosidade com o intervalo de ameaça e ganhando mais dados de ação, agindo mais rápido. Então tudo isso vai comportando ali, de uma forma bem simples, a eficiência em combate, né? A eficiência engajado em combate, a eficiência do combate militarizado, vamos dizer assim, no combate em armas que o guerreiro tem. Eu nem falei aqui dessa primeira coluna aí, que é o dado de feito. Esse dado de feito, ele é os feitos extraordinários. E eu já fiz um vídeo sobre feito extraordinário específico,
que complementa muito bem esse vídeo do guerreiro. Então, para você pensar quem é o guerreiro, esse vídeo ajuda, mas não deixe de olhar. Eu vou deixar aqui no final, na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar o link e no final também para o vídeo do feito extraordinário, que complementa bem o guerreiro. Esse feito extraordinário, esse dado de ação, traz todo um tom de eficiência em batalha e da customização na OSR, né? E aí não posso deixar de falar, o livro traz uma possibilidade de ordens militares. Então isso é só uns ganchos que ele deixa, né, que eu achei muito legal, do guerreiro se filiar a algumas companhias. Então ele pode pertencer a algumas companhias, e ao pertencer a essas companhias, o livro traz algumas possibilidades abertas, dependendo do cenário que você vai trabalhar. Você pode se inspirar ali, se você estiver construindo você pode criar suas ou usar o próprio DCC, que são bem abrangentes, assim. E aí isso também vai dando tom de jogo, que não tem uma relação direta com as mecânicas de combate, que eu achei muito legal. Mas dependendo da companhia que ele pertencer, isso pode ter influências aonde ele, né, com quem ele for interagir, com um nobre, de repente com um comerciante, num vilarejo novo. E essa interação pode ser influenciada, você pode usar a cadeia de dados, né? Então você olha na mecânica como é que funciona isso, e isso pode ser influenciado de repente por um guerreiro, uma companhia famosa, se ele pertence a uma ordem militar famosa ou não. Isso pode dançar nas interações dele com os NPCs, que eu achei muito legal também. Então são dinâmicas que o jogo traz e algumas mecânicas do guerreiro que o tornam essa máquina de combate armado, né? Que eu achei muito bacana. Mas eu vou trazer aqui agora um raciocínio, né? Uma reflexão sobre como funciona a customização na OSR. Porque eu ouço muito pessoal falar assim, eu gosto muito desse jogo porque ele tem muita customização. Isso é muito falado, por exemplo, do Pathfinder, do D&D 3 e 3.5, né? Mas o que eu quero dizer é que na OSR a customização é diferente. Não existe que ela não tem, não significa que ela não tem, mas essas regras mais leves, elas trazem uma customização que eu gosto de pensar assim, ela é uma customização invertida, ele é um desafio ao jogador para olhar nessa ficha. Olha só, por exemplo, vamos simular uma situação em que você sorteou o seu personagem e você tirou ali esse número de dados, 14, 17, 10, 11, 7 e 10. E aí você olha esses dados lá na seção para jogar Aventura Funil e visualiza ali uma possibilidade de fazer um guerreiro. Você escolhe, sai humano, você fala, eu quero fazer um guerreiro com esses números. Você pode de repente começar a construir na sua mente, a partir da ocupação, a partir desses números, a partir dos resultados na Aventura Funil, como você interage, né, com o que está em volta, você pode começar a pensar num patrulheiro, por exemplo. Né? Esse personagem pode ser um arqueiro, então, porque eu tenho agilidade mais alta, eu quero usar um arco, você começa a trazer essa pegada, eu tenho um antecessor de uma ocupação de caçador, e aí você começa a construir ali um personagem em cima dessas possibilidades, um cara especializado em arco. Mas, de repente, uma outra pessoa com uma mesma ficha poderia pensar algo completamente diferente. Ele pode pensar, por exemplo, num viking com a pegada que ataca com 2 armas, porque a agilidade no DCC, ela influencia na sua habilidade de combate com 2 armas. E a pessoa, olhando isso, ele idealiza um personagem bárbaro, com essa pegada, né, barbaresca, vamos dizer assim, a pegada viking, e combatendo com 2 armas. E ali você tem 2 personagens completamente diferentes a partir de um sorteio. E isso vem muito da idealização que você faz, então a customização ela é invertida. É como você lidar com esses números sorteados, com os resultados, né, sorteados da sua ocupação, como você enxerga isso e como você começa em jogo a trazer essas abordagens. E de repente na companhia que você pertence, né, a companhia que um pertence, o outro pertence a um clã bárbaro, o outro que escolheu fazer o arqueiro, pertence a uma companhia de patrulheiros, né, de guardiões. Então você traz a customização, ela nasce assim, né? Ela vai nascendo do jogo, ela nasce de forma orgânica, ela nasce de como você enxerga isso. E é isso que eu queria falar hoje sobre o guerreiro. Eu vou deixar aqui, tá a setinha descendo, eu vou deixar aqui o link para o vídeo sobre Feito Extraordinário, que complementa um pouco dessa idealização e como funciona o guerreiro na OSR, no DCC especificamente. Um abraço e até o próximo vídeo.